Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso encontro híbrido do Acertar. O Sistema de Informação Nacional, o SNIS, é capitaneado pelo MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional. É um conjunto de indicadores amplo e, posso dizer, sofisticado, constituindo no Brasil o maior do sistema de informação e talvez até do Brasil. E talvez do mundo, perdão. As informações prestadas são por autodeclaração e carecem de confiança e posterior certificação. Esse é um dos objetivos básicos do Acertar. Esse nosso treinamento de hoje, posso falar dessa forma, é um treinamento, né? Seria o início de todas as bases, é parte dessa integração, aferição e certificação dessas informações. Para quem sabe, e o Daniel vai explorar, o acertar, né, Daniel? Eu faço questão que você... Bem, tenham todos uma manhã profícua. Bem-vindos mais uma vez. É um prazer para a Ares iniciar esse treinamento através de uma consultoria que fizemos. Passo a palavra agora ao coordenador Daniel. Daniel, faz favor. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, quer presencialmente, quer à distância, nesse nosso modelo híbrido, mas foi a maneira que encontramos aqui para tentar convergir os interesses de todo mundo, a disponibilidade de todo mundo, para a gente dar continuidade na implantação da metodologia Acertar. Aqueles que não me conhecem, eu sou Daniel Manz, eu sou coordenador de regulação aqui da agência, como apresentado aqui pelo nosso diretor técnico operacional, Carlos Gravina, eu vou apresentar um pouquinho aqui rapidamente o que é o Acertar, por que é o Acertar, como que é o Acertar, como isso tem sido aplicado pela agência e quais são os próximos passos que a gente deve avançar. Como o Gravina bem apresentou, a base do Acertar é o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações e Saneamento, e então ele é o primeiro item da nossa agenda dessa manhã. Seguido do que é a metodologia Acertar, como que ela aborda o SNIS, como que essa execução deve acontecer em âmbito nacional pelas agências reguladoras, as principais referências e materiais de apoio que estão no site oficial do Acertar, como que a Ares PCJ se relaciona com o Acertar desde seu início, como que a gente executou o primeiro ciclo de avaliação dos municípios, e como que a gente vai executar agora o segundo e talvez mais importante desses ciclos. Para tanto, eu já antecipo a apresentação da consultoria, da Tato Consultoria, que foi contratada pela Ares PCJ para fazer essa consultoria e assessoria nessa implementação com a gente, mapeando responsáveis, solicitando informações, apresentando o sistema e uma série de outros desdobros que a gente vai poder conhecer com o consultor Tiago aqui hoje. Então, começando do começo, o Gravina já apresentou, o SNIS é o Sistema Nacional de Informações e Saneamento do Brasil. Como tudo no Brasil, a gente tem alguma mania de grandeza, é um dos maiores sistemas do mundo, calcula anualmente com mais de 200 informações, mais de 80 indicadores, e uma base histórica aí com mais de 3 décadas de informação. E tem como principal virtude ser uma base ampla e consolidada. Todo mundo conhece os dados do SNIS, todo mundo tem acesso a ele. Toda vez que a gente precisa discutir saneamento, a gente recorre ao SNIS. Só que isso também é uma principal fraqueza, porque a gente está falando de informações autodeclaradas, né? Eu não informo o meu índice de perdas, por exemplo, mas eu informo o meu macromedido, o meu micromedido, o meu volume de serviço. Então, essas são informações autodeclaradas que acabam sendo, talvez, um primeiro obstáculo quando a gente tenta torturar ou a gente tenta avançar nos números do SNIS. Justamente para sobrepor essa fraqueza, mas aproveitando as fortalezas do SNIS, nasceu o Acertar como metodologia de acreditação e certificação dessas informações.
E onde que os reguladores entram nessa? A Lei do Saneamento, 11.445, traz no seu artigo 23 que os reguladores devem editar as normas e acompanhar as metas de eficiência e o alcance desses indicadores. E isso é indissociável do próprio SNIS e da própria qualidade dessas informações. Ademais, né, o SNIS tem sido muito procurado aí, e usado pelos órgãos de fomento e financiamento para ter indicadores quando o BNDES, quando o BID, quando o Banco Mundial vão colocar dinheiro no projeto, eles vão usar indicadores para acompanhar a evolução disso, e é muito importante que esse indicador tenha qualidade, ele seja realmente um parâmetro de controle e não só um número autodeclarado. E isso passa, invariavelmente, pela estruturação de processos internos e tendo a acreditação como ferramenta de gestão. A informação, o volume macromedido, o índice de perdas, eles são o resultado de um processo como um todo, né? Eu estou usando o índice de perdas como um dos indicadores, mas como exemplo, mas ele é resultado de processos internos. E é exatamente o foco em processos internos que o Acertar, a metodologia Acertar, apresenta. O Acertar, como o Gravina bem apresentou, ele pode ser dividido aí em quase sílabas, né? Sendo o primeiro A, tem uma função de auditoria, de tentar avaliar e passar limpo os dados, certificando em 2 eixos de confiança e exatidão as informações que as empresas de saneamento prestam ao SNIS, e por força da Portaria Federal 719 de 2018, isso não é uma invenção da ARES, isso não é uma invenção de nenhuma agência, isso é uma portaria do governo federal definindo um cronograma para que as agências reguladoras, ARES, PCJ e as outras mais de 70 agências brasileiras, façam a acreditação das informações do SNIS dos seus regulados. Tá? Então, isso aqui está dentro de um bojo, de um planejamento federal, de uma política pública, e os reguladores são um braço dessa execução. E como que funciona, em grandes linhas, o Acertar? Cada informação apresentada ao SNIS, o volume macromedido, o número de ligações, o consumo de energia elétrica, ele pode ser avaliado e classificado com uma determinada nota, né? Aqui em 2 eixos, como eu disse, um eixo de confiança e um eixo de exatidão. Eu tenho aqui um eixo de confiança que vai de 1 a 3 na base, e a maior nota é 7, mas eu posso ter uma informação com baixa confiança, dificilmente ela vai ser exata. Então, eu não consigo avaliar exatidão de uma informação da qual eu confio pouco. Mas, à medida que eu confio na informação, eu consigo ter informações até um limite positivo, né, o limite extremo positivo, onde eu tenho muita confiança e considero essa informação como muito exata. Cada informação tem sua nota, cada informação participa de uma maneira no cálculo do indicador, e aí com isso é possível avaliar a qualidade final do indicador, e essa talvez seja, esse quadradinho, talvez seja a grande base talvez seja a melhor figura para explicar o que o Acertar pretende fazer. Essas notas de certificação por informações e indicadores, elas podem ser divididas em 3 grandes classes, né? De 1 a 3, a gente tem um dado de baixa qualidade, com uma exatidão pequena e alguma confiança. A gente tem média qualidade, com as notas de 4 e 5, e alta qualidade, com as notas de 6 e 7. Isso a gente pode avaliar essa informação localmente, por informação, por indicador, por prestador, e depois aumentar isso regionalmente. A gente pode olhar ARES, PCJ, a gente pode olhar Estado de São Paulo, a gente pode olhar região Sudeste, a gente pode olhar Brasil. Então, é possível olhar transversalmente o resultado dessa avaliação. A quem, então, o Acertar se dirige? Como eu disse, são mais de 80 indicadores no SNIS, desculpa, aqui a gente tem, são 75 indicadores no SNIS em 2019, com 150 informações. O SNIS ele possui 2 grandes grupos de avaliação. O grupo básico se destina a 10 indicadores, que são basicamente 13% do todo, e esses 10 indicadores são calculados com 25 informações. Informação, só para deixar muito claro,
volume macromedido, volume micromedido, volume de serviço, número de funcionários, consumo de energia elétrica. É a informação que a gente apresenta. São as variáveis da equação. A equação é o indicador, é o resultado final da avaliação. O grupo completo ele já é ampliado com a adição de mais 6 indicadores, ampliando o conjunto de informações para 34. E todo esse conjunto de informações e indicadores fica sujeito a 120 testes de controle no grupo completo, né? 120 testes de controle para avaliação de confiança e 111 testes substantivos para avaliação de exatidão. Então, esses dados vão ser, essas informações vão ser avaliadas em seu detalhe, justamente para poder avaliar o nível de qualidade de cada uma dessas informações, mas para esse conjunto, para esse rol de até 16 indicadores. Esses indicadores estão divididos aqui em 5 grandes dimensões. Uma primeira de universalização, que tem cobertura de água e esgoto, cobertura de água, cobertura de coleta de esgoto e cobertura de tratamento de esgoto. Uma avaliação de qualidade, que todo mundo sabe que agora é princípio e é indicador obrigatório nos contratos de concessão. Eficiência, a gente tem hidrometração, despesas, produtividade como um todo, inclusive perdas. O grupo básico não tem nenhum econômico financeiro, mas tem 2 informações de contexto: densidades de economia por ligação e consumo média, um consumo per capita. O grupo completo ele é ampliado com mais algumas informações aqui de qualidade e eficiência. O indicador financeiro a ser avaliado é a margem da despesa de exploração, ou seja, é o tamanho do bolso, o quanto tá machucado o bolso para continuar a prestação de serviços, que tem tudo a ver com a avaliação da capacidade econômico-financeira da prestação de serviços para a universalização, que a Lei 14.026 prevê. E o contexto também acrescenta aqui a extensão de rede de água por ligação, justamente para poder ser avaliado como o sistema tem sido ampliado ou não. Tudo isso aqui, como eu disse, não é resultado de um trabalho individual, mas sim de um conjunto de agências junto com o governo federal. Isso nasceu do âmbito da ABAR. É resultado de uma política pública através de uma portaria, da portaria 719 do governo federal. Foi contratada a Deloitte pelo programa Interáguas, financiado pelo ICA, para desenvolver metodologia. Todos os papéis e trabalhos, guias de certificação, o Thiago vai apresentar bem para a gente. Eles estão disponíveis dentro de um site que é o acertarbrasil.com. Aqui dentro estão todas as informações disponíveis e necessárias para quem quer acompanhar o Acertar, desde quem vai acompanhar os trabalhos, de quem vai prestar as informações ou de quem vai se utilizar dessas informações depois. Então, é um bom ambiente, acredito que todos possam conhecer. E como é que a Ares PCJ se relaciona com tudo isso? Lá em 2015, quando o governo federal tinha a intenção de fazer um termo de referência para contratar essa metodologia, a gente pôde participar na elaboração do termo de referência. Já antes do próprio Acertar nascer, a gente pôde dar palpites ali na elaboração do termo. Em 2016, já com a consultoria contratada, nós fomos a única agência reguladora intermunicipal do Brasil que recebeu uma visita presencial dos auditores, que fez o diagnóstico tanto das nossas rotinas como de um regulado nosso. Isso aqui, inclusive, está no próprio guia de auditoria, né? Nós fomos a única intermunicipal a receber essa visita. E depois, em 2016, 2017, a gente participou do encerramento do projeto e dos cursos, inclusive, de capacitação que aconteceram da metodologia. Em 2019, nesse mesmo ambiente, para quem está presencialmente aqui, a gente recebeu uma Câmara Técnica de Saneamento da ABAR, da Associação Brasileira de Agência de Regulação, aqui, e como evento prévio a isso, nós fizemos um primeiro treinamento do Acertar, já em 2019, onde a gente teve mais de 40 prestadores, 150 pessoas, justamente apresentando o porquê, o como e para onde o Acertar ia. Voltou. Mais tarde, a gente começou a execução praticamente em 2020, do primeiro ciclo de implantação da metodologia.
também nesse ambiente aqui, com uma oficina de melhores práticas. Ele aconteceu às vésperas da pandemia, então ainda foi presencialmente, sem máscaras e sem grandes medos, mas a gente pôde aqui reunir mais de 118 pessoas e mais de 30 municípios em 3 dias de treinamento, onde foi apresentada a metodologia, foi apresentada a estratégia de implantação da Ares PCJ, o guia de melhores práticas, que na verdade é uma aproximação, é uma simplificação da metodologia, e foi colocada aos prestadores no ambiente de oficina, onde vários prestadores puderam colocar ali se eles tinham as informações, quais informações eles tinham, identificar um plano de ação viável para eles. E foi feito, então, essa consultoria em 3 dias aqui. Isso resultou também no mapeamento de atributos de responsáveis e uma lição de casa que os municípios deveriam entregar essa planilha de melhores práticas e atributos em meio digital. Aqui cabe um parênteses rápido, porque muitos de vocês estavam aqui e acho que merecem conhecer essa resposta. Para tanto, naquela ocasião, a Ares PCJ havia contratado uma consultoria para dar suporte na implantação desse primeiro ciclo, que já teria os testes de controle. Houve uma judicialização do processo licitatório e, contrariando aí todas as doutrinas do direito, a Ares PCJ perdeu essa causa, mas lá no fim do ano. E a gente não tinha mais tempo hábil para fazer os testes de controle, mas tínhamos o compromisso de entregar a certificação, pelo menos do primeiro ciclo, que não tinha testes de controle obrigatoriamente, ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, com o conteúdo dessa oficina, dessas melhores práticas que os senhores puderam trabalhar, muitos dos senhores puderam trabalhar, foi possível avaliar a metodologia Acertar, como eu disse, sem os testes de controle, para um conjunto de 20 municípios no final de junho de 2021. Como prevê a portaria e como prevê a própria metodologia, esses relatórios estão no site da Ares PCJ, né, numa aba específica dos relatórios Acertar, e também estão no site do SNIS. Tá? Então, esses 20 municípios têm seus relatórios lá avaliados, e aqui tem a carinha de um deles, é o primeiro por ordem alfabética, só para mostrar o que a gente pôde avaliar nessa ocasião. No ano passado, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, ele atualizou o cronograma de implantação da metodologia Acertar, que tem 2 grandes abordagens. A primeira grande abordagem é para quem faz com efetivo próprio. Normalmente aquelas agências municipais que têm um regulado, que tem equipe disponível para isso. E a outra agenda é para quem vai trabalhar terceirizando parte dessa execução e da qual é cobrada a avaliação de confiança e exatidão já desde o início, e que é o nosso caso. Então, só para mostrar os ciclos, né, a gente fez o primeiro ciclo entregando aqui, essa data era junho de 2021, depois foi alterada, a gente entregou sem a confiança e exatidão, porque fizemos com efetivo próprio, mas o segundo ciclo é exatamente esse que a gente vai trabalhar aqui. Até o final do ano que vem, a gente vai entregar avaliações de confiança e exatidão para um determinado conjunto de municípios, seguindo o guia completo de informações vizinhas, ou seja, 16 indicadores, tá? Tal como a portaria nos prevê. E quem vai estar sujeito a esse tipo de informação? Naturalmente, processos de auditoria e acreditação demandam maturidade, né, do prestador. E a gente pôde, então, avaliar para essa primeira fase de aplicação, de baixo para cima, né, avaliar todos os municípios, para aqueles que não conhecem a Ares PCJ ou não sabem dos números, né? A Ares PCJ são 62 municípios, uma população de mais de 8 milhões de habitantes, onde a gente tem um catálogo de prestação de serviços. Aqui existem municípios muito pequenininhos, municípios com mais de 1.200.000 habitantes, municípios com prestação direta, com a própria prefeitura fazendo o serviço, tem sociedade de economia mista, onde eu tenho uma SA, uma empresa pública municipal, tem autarquias, tem concessões e PPPs. Concessões antigas, como a de Limeira, que foi uma das primeiras do Brasil, e concessões muito novinhas, como é o caso do Luiz Antônio, que está aqui do Grupo GS Lima hoje. Então,
Dentro dessa amplitude de situações que é naturalmente heterogênea, a gente selecionou um conjunto de municípios que estariam aptos a serem aferidos na metodologia Acertar. Todas as empresas que são de economia mista, inclusive aquelas que têm economia mista e PPP, todas as concessões, todas as autarquias com PPPs e todas as autarquias com população acima de 50 mil habitantes. Tá? Não entrou nesse primeiro ciclo de avaliação a administração direta, ainda mais porque isso está dentro de uma discussão mais ampla, que é a própria regionalização do serviço de saneamento no Brasil. Então, esse primeiro passo vai cobrir 34 municípios associados à área PCJ, mas que representam 92% de toda a população regulada. Então, a gente tem aqui uma parcela muito significativa da prestação de serviços, que vai ter suas informações e indicadores auditados dentro de processos estruturados. Tá? Então, essa é a abrangência do Acertar. E como a gente vai fazer isso? Eu encerro aqui. Aqui tem meu e-mail, além dos e-mails oficiais do Acertar pela área PCJ e pela consultoria. Também tem meu e-mail pessoal, se alguém quiser fazer algum contato. E como eu tentei apresentar aqui para vocês o que a gente vai fazer e o que a gente já fez até agora. Como a gente vai fazer esse processo de coleta de informações, de acreditação, de auditoria, a gente pensa muito em suavizar e deixar menos frio esse tipo de processo. E, para tanto, a consultoria da Tato está nos ajudando, dando todo o apoio para isso, justamente para facilitar esse intercâmbio de informações, esse intercâmbio de avaliações. Por quê? Para que isso seja positivo, né? Se a gente puder olhar o Acertar, ter um indicador bom ou ruim, lá no fim das contas, ele é mais um resultado. Estruturar processos internos que é importante. Tá? Avaliar como que a informação chega e como que a informação flui que é importante. Aí o indicador vai ficar bom no fim como resultado disso tudo. Né? E esse processo, então, ele é algo produtivo para a agência, algo produtivo para quem se usa de informações do SNIS para suas decisões, mas ele é muito produtivo para vocês. Tá? Eu acho que de todos os envolvidos, os prestadores de serviços são os que mais vão evoluir com a metodologia Acertar. E como isso vai acontecer, eu convido o Thiago aqui para apresentar o como, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Daniel. Muito grato. Bom, muito bom dia a todos e a todas. É com muito prazer que nós iniciamos esse trabalho em conjunto com a área PCJ. Eu só vou fazer uma breve alteração aqui para iniciar a nossa apresentação. Ok. Está aqui. Bom, senhores e senhoras, mais uma vez, é muito gratificante para nós iniciar esse trabalho em conjunto com todos vocês. Oficialmente, iniciamos com a reunião de abertura da auditoria para a certificação. O objetivo dessa reunião, como o Daniel já muito bem colocou, e o Gravina, é demonstrar um pouco do modus operandi de como que esses trabalhos serão desenvolvidos. O trabalho, ele é oriundo, como o Daniel já observou, de um contrato de consultoria e assessoria técnica para a estruturação dos controles de auditoria para a implantação da metodologia Acertar, para um conjunto de 34 municípios, como o Daniel já muito bem observou. Sobre a nossa empresa, rapidamente, nós fundamos a empresa em 2008, ela está sediada em Campinas, atuamos já com administração pública há mais de 25 anos no país, trabalhando em empresas de sistemas e empresas de consultoria, em disciplinas voltadas para a área da administração pública. Temos uma atuação multidisciplinar, ou seja, dentro do nosso quadro temos engenheiros, analistas, administradores, contadores, enfim.
E falando especificadamente sobre a metodologia Acertar, além também de ver com muitos bons olhos, como o Daniel colocou, a questão da estruturação do Acertar como sendo uma estruturação de processos dentro da própria autarquia, nós fomos os responsáveis, né, pela execução da primeira auditoria completa da metodologia do país. O que é a metodologia e o que é a auditoria completa? É a execução de todos os testes de controle e os testes de exatidão numa única instituição. Tá? Bom, seguindo a referência da estrutura do guia, o que nós temos aqui? Nós temos o planejamento. Então, essa estrutura, ela vem do próprio guia de auditoria. Então, nós estamos exatamente aqui nessa fase, nós já finalizamos aqui o cronograma, estamos agora com responsáveis e recursos, que é o que nós vamos, inclusive, hoje definir, junto com os senhores e senhoras, e logo em seguida nós avançamos aqui para avaliação de confiança, exatidão e, finalmente, no encerramento do último ciclo dessas etapas macro, nós avançamos aqui para os relatórios de auditoria e relatórios de certificação. Seguindo, então, eu trouxe aqui dentro de um fluxograma que nós apresentamos no nosso plano de trabalho, nós estamos exatamente agora nessa etapa. Tá? Então, aqui foi feito todo o planejamento interno, junto com a agência e a empresa, né? E aqui nós estamos agora no momento de oficiar a reunião de abertura e também os prestadores no que se refere às informações necessárias para os processos. Então, hoje, nós vamos encaminhar para vocês, dentro do fluxo de trabalho, nós vamos encaminhar várias informações que vão ser necessárias. Para quem? Falando, então, sobre o projeto em números, né? Nós temos a agência reguladora, 34 municípios, 14 processos que serão auditados dentro desse processo de auditoria. O exercício objeto da auditoria é o exercício de 2020, e nós temos os 120 testes de controle, e dependendo, como o Daniel colocou naquele quadrante inicial, né, dependendo da nota que estes dados tiverem na avaliação de confiança, ou seja, nessa primeira etapa dos testes de controle, é que se executarão os testes substantivos. Então, não necessariamente todos os testes substantivos serão feitos para todos os prestadores, e também existem algumas particularidades sobre relatórios de auditorias independentes que também fazem uma derivação aqui dos testes substantivos. Seguindo, então, e mostrando dentro ainda da estrutura do guia, o guia, como o Daniel colocou, ele foi estruturado pela empresa Deloitte há mais ou menos, acho que uns 3 anos, né, Daniel? Que a gente tem, 3 a 4 anos, onde foram feitas essas 2 primeiras grandes etapas. Tá? A partir destas 2 primeiras etapas, deriva-se para a etapa 3, que é a avaliação de confiança, tá? Com a execução dos testes de controle para se chegar na avaliação dos dados, e a segunda etapa, a avaliação da exatidão. Tá? Então, aqui nós temos o eixo X, daquele quadrante que o Daniel mostrou, e aqui nós temos o eixo Y. De acordo com o posicionamento desse dado naquele quadrante, que vai variar de 1 até 7, nós vamos ter a nota de certificação dessas informações. Tá? O guia também, o link para o guia, nós vamos disponibilizar dentro da própria planilha, lá direcionando para o próprio site que o Daniel colocou, e ali os senhores e senhoras terão mais detalhes sobre os testes de controles e os testes substantivos que serão desenvolvidos. Falando de uma lógica bem operacional e pensando já nessa estruturação do trabalho, o que nós planejamos junto com a Ares a partir do guia de auditoria e do mapeamento dos testes de controle, que eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, nós derivamos para uma matriz onde tem todas as solicitações de informações que vão ser necessárias, tá? E nós pedimos encarecidamente para todos hoje o mapeamento
de quem vão ser os responsáveis por cada um dos processos, ou se nós teremos um único responsável para o prestador, tá? Alguns preferem ter esse direcionamento e fazer essa descentralização da coleta da informação internamente, absorver essa informação e esta pessoa ficar como responsável para intercomunicar conosco, né? Então, esse levantamento de informações, enquanto ele estiver no processo de levantamento das informações, nós já trouxemos alguns status que nós vamos estar trabalhando e o objetivo hoje também é começar a compartilhar, como o Gravina falou, né? É uma reunião de abertura, mas também já se pressupõe um treinamento desse modus operandi. Então, enquanto vocês estiverem num processo de levantamento dessas informações, nós consideramos que vocês estão num estágio em execução, ou seja, vocês estão internamente trabalhando para que essas informações sejam levantadas. A partir do momento que essas informações são consolidadas, nós entramos num segundo momento aqui, que é a remessa via plataforma Protix, que é uma plataforma que foi desenvolvida exclusivamente para o intercâmbio dos dados e das informações provenientes desse processo de auditoria, tá? Então, dentro desta plataforma, o que será possível ser feito? Anexar os arquivos provenientes de cada teste de controle, depois eu vou mostrar para vocês como que isso foi mapeado aqui, né? Como que esse mapeamento aconteceu. O arquivo sendo anexado, vocês vão poder mudar o status para dados entregues, ou seja, entregamos aquela solicitação de informação que foi requisitada. Ou, esta solicitação de informação é uma solicitação de informação que não se aplica. Por exemplo, o meu município não exporta esgoto ou exporta água para nenhum outro município. Então, essa pode ser uma solicitação que não se aplica para aquela realidade do município e daquele prestador, tá? Ou ainda, o que provavelmente deve acontecer muito durante esse processo são os itens inexistentes. Então, por exemplo, embora eu tenha que ter, por exemplo, um procedimento para cadastro de ligações, cadastro de economias, ou um procedimento para critérios de depreciação de ativos, enfim, são vários procedimentos que a metodologia requisita e que não é prática dentro dos prestadores e até mesmo da própria administração pública, né? Então, essa é uma das grandes inovações que a metodologia traz, ou seja, se nós não procedimentamos, não padronizamos o ritual pelo qual e o processo pelo qual aquele dado é gerado, nós não podemos estabelecer indicadores, nós não podemos comparar indicadores e nós não podemos, inclusive, comparar prestadores. Então, quando acontecer de ter uma exigência de um documento normativo que vocês não tiverem, olha, isso daqui realmente a gente deveria ter, mas nós não temos, nós parametrizamos aqui essa opção de inexistente, que ao clicar lá em inexistente, automaticamente a gente vai considerar que o dado foi entregue, ou seja, que a informação foi entregue, mesmo não havendo nada, ou seja, vocês estão manifestando a inexistência daquele determinado procedimento, tá? A partir de então, dessa remessa de informações, caso exista algum intercâmbio e alguma necessidade de esclarecimentos, a equipe de auditoria vai intercambiar com o prestador, tá? E logo em seguida iniciarão as constatações da auditoria. O que são as constatações? Analisar todas as evidências e todas as informações que foram encaminhadas. A partir destas análises e dos atributos de cada um dos testes de controle, será deliberado para aquele teste de controle se ele foi devidamente implementado, se ele está devidamente implementado, parcialmente implementado ou não implementado, tá? A partir destas informações aqui, nós conseguimos derivar para a avaliação de confiança, tá? Que seria esse último quadrante aqui. Tá? Então, resumidamente, para esta primeira etapa, e para que nós possamos trabalhar o eixo X da matriz que o Daniel mostrou, que é a avaliação de confiança, nós precisamos destas informações, e a partir dessas informações, nós conseguimos calcular a avaliação de confiança de cada um dos dados. Tá?
Bom, seguindo aqui então, eu trouxe aqui para vocês, rapidamente também, um fluxo que seria para, por exemplo, uma entrega dessa informação. O que aconteceria aqui? Ó? Seria feito o login, né, o login e senha aqui, o acesso ao sistema. Dentro do menu auditoria, solicitação de informação, vocês localizariam qual é o controle, qual que é o teste de controle. Nós estamos mandando essa informação referente a qual controle. Então, esta localização aqui ela é feita. Clica na edição. Se tiver algum arquivo para anexar, escolhe o arquivo e anexa. Se não tiver nenhum arquivo para anexar, redige a observação, se for o caso também, tá? E classifica no status como dados entregues. E confirma. O processo é um processo super simples, bem objetivo, e o nosso foco aqui é que a gente consiga, como o Daniel colocou, a celeridade dentro desse processo. No segundo caso, que é o caso, por exemplo, eu não exporto água, ou não importo água, ou não exporto esgoto. É o mesmo caminho, localizando o CT, clicando na edição, basta clicar aqui que aquele status é o não se aplica e confirmar. Ou seja, a gente já identificou que aquele CT... Por que o não se aplica é importante? Porque ele não pode ser considerado na hora de fazer os cálculos para avaliação de confiança. Tá? E aí o terceiro caso, né, é o caso que a informação não existe. Então, por exemplo, puxa vida, nós começamos a trabalhar dentro dos procedimentos, eu até coloquei aqui, ó, exemplo com políticas, normas e procedimentos, né? Opa, perdão, voltando aqui. Políticas, normas e procedimentos ou instruções de trabalho ainda não redigidas, ou pode ser comunicações intersetoriais, por exemplo, quando uma obra ela é finalizada, ela efetivamente é comunicada para o setor de contabilidade, para que aquele ativo ele possa ser tramitado contabilmente para um ativo em operação? Não, a gente não faz essa tramitação, e essa é uma comunicação exigida. Então, não é necessariamente ali um procedimento, mas é um ritual que deveria existir. Então, vão ter vários casos. Então, nesses casos onde não existir aquela informação, senhores e senhoras vão poder clicar aqui na edição, redigir uma observação para explicar algo que julgarem necessário, classificar como inexistente e confirmar. Tá? Então, é um processo bem simples. Eu vou mostrar também um pouquinho e rapidamente aqui a tela da plataforma. Então, objetivamente, como próximos passos, né? Hoje nós temos essa reunião de abertura, que é uma reunião oficial, feita em formato híbrido, onde a Ares vai disparar um e-mail com a planilha contendo já esse detalhamento dessas informações. Tá? Nós pedimos encarecidamente ao recebê-la que façam essa análise interna para poder identificar se vai ser uma única pessoa ou se vocês vão descentralizar. Por que nós estamos falando isso? Porque quando a gente for parametrizar dentro da plataforma, se o Daniel ficar responsável somente pelos CTs, né, pelos controles, pelas informações do processo comercial, o que vai aparecer para o Daniel são os CTs do processo comercial. E não vai aparecer, por exemplo, para o Tiago, que ficou lá com o RH. Tá? Então, esta divisão ela é possível dentro da plataforma e o nosso objetivo é entender com vocês se nós vamos descentralizar ou se nós vamos deixar para uma única pessoa, tá? Respondê-la. Então, a partir do momento que vocês recebem estas informações, já dá para começar a trabalhar em cima de quem vai ficar como responsável e também no encaminhamento dessas informações para os setores. Não, eu vou ser o único responsável aqui pelo meu município, porém eu vou encaminhar para o Daniel, para que o Daniel me encaminhe e depois eu suba na plataforma. Então, o nosso objetivo, oficialmente, com a reunião de abertura, é já dar ferramentas para que os senhores e senhoras possam trabalhar em cima do processo. Receber, depois, né, a próxima etapa seria receber, levantar os arquivos e informações nos setores, analisar tudo aquilo que vai ser, né, inserido dentro da plataforma
e aí responder a solicitação de informação direto na plataforma. Em termos de prazos, tá? A Ares já tem o mapeamento do responsável principal. Então, o que acontece? Caso vocês entendam que, não, nós não vamos descentralizar, vai ser só uma pessoa aqui no meu município, e essa informação ela já foi repassada tanto para o Daniel quanto para o Gabriel, nós consideraremos que este responsável principal será a pessoa pela qual vai responder por todas as solicitações de informações e deixaremos habilitado para ela as 100% das informações, das solicitações de informações. Tá? Caso exista um mapeamento aqui dos responsáveis que vão alimentar os processos, nós aguardaremos essa informação até 10 de dezembro para que a gente possa iniciar o processo de parametrização da estrutura do sistema. Em janeiro, nós já prevemos fazer um treinamento mais detalhado sobre essa plataforma, embora os fluxos são aqueles que a gente já está disponibilizando para vocês. É muito simples o processo de subir as informações, e aí a partir do dia 25 de janeiro, essas remessas vão ficar disponíveis, ou seja, vocês já vão poder acessar e subir, né, as informações dentro da plataforma. Tá? Bom, resumidamente, era isso que eu gostaria de passar para vocês, ou seja, com isso nós concluiríamos essa primeira macro etapa, ou seja, com a definição dos responsáveis e recursos, né? E aí nós avançamos aqui para o processo de avaliação de confiança, exatidão e a produção dos relatórios, como o Daniel já muito bem observou. Concomitantemente a tudo isso, está sendo também trabalhado em conjunto com a Ares toda a estruturação para esses processos de controle que vai ser disponibilizado e acompanhado junto aos municípios. Tá? E nós estruturamos em conjunto também 2 e-mails, tá? Um e-mail aqui para a Ares e um pela nossa empresa, para que quaisquer dúvidas, esclarecimentos que sejam necessários possam ser intercambiados com toda a equipe que faz parte do trabalho. Ok? Então, resumidamente, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, e eu vou aqui rapidamente só mostrar o arquivo, né, que vai ser disponibilizado, que é esse aqui. Tá? Esse arquivo, ele tem, na primeira aba, apresentação e instruções. Então, aqui nós já deixamos aqui no primeiro item um link para o guia, tá? Então, ao clicar aqui, vai ser direcionado para o site Acertar Brasil, onde vocês vão poder ver na íntegra as 273 páginas do guia. Tá? Esse guia ele está disponível aqui, ele vai aparecer dessa forma para vocês, 274 páginas. Ó, tá? A partir do momento que... E aqui é para vocês terem mais detalhes sobre aquilo que nós vamos estar trabalhando, né? Nessa aba Acertar, _SI, né, de solicitação de informação, que é esse quadrante aqui, o que nós temos? Os testes de controle, ou seja, os CTs, o processo que ele faz parte, tá? E aqui a solicitação de informação. O que eu preciso que vocês encaminhem para nós? Tá? Resumidamente, eu tenho aqui também uma classificação dessa solicitação de informação, que aí aqui nas instruções nós temos esse detalhe, tá? Eu já vou chegar ali. Então, deixando claro essa informação que já está lá na reunião de abertura, nós estamos trabalhando agora nessa etapa 3, de acordo com esse resultado, nós avançamos para a etapa 4. Na aba, nós temos os testes de controle, tá? Caso vocês queiram saber e entender um pouco mais sobre cada sigla que aparece aqui, ó, CT 001, 02, 002, 003, ao fazer o download, tá, basta fazer uma busca, ou seja, se a gente der aqui um Ctrl F no nosso arquivo, nós conseguimos buscar exatamente essa informação. Ó. Eu dei o Ctrl F lá, ele trouxe para mim aqui exatamente o teste de controle 001, que inclusive está aqui na planilha, eu deixei disponível também, eu trouxe aqui um print dele. Então aqui nós teremos todo o detalhamento do teste de controle.
Qual que é o foco dele? Analisar a existência, né, de políticas, normas ou procedimentos formalmente definidos referente a todas essas atividades críticas. Estes aqui são todos os dados, as informações do SNIS que a existência ou a ausência desse procedimento impacta, o objetivo de controle, o processo, que é o comercial, o risco, os fatores de risco, os atributos, ou seja, não é surpresa quais os testes que a auditoria vai fazer, todos os testes que nós vamos fazer nesse processo todo estão descritos, inclusive é obrigado, é uma das exigências dentro da nossa estrutura de contrato, que a gente siga a estrutura do guia, tá? E aqui, por último, eu tenho a solicitação de informações. Então, a partir da análise dessa solicitação de informações e as constatações da auditoria, nós vamos deliberar o nível de implementação desse controle. Se é não implementado, se é parcialmente implementado ou se é implementado. Então, para cada um, o que nós fizemos nessa matriz aqui? Ó? Nós colocamos cada uma das solicitações de informações dentro de uma única planilha, que é essa daqui, nessa aba, e aí todas essas solicitações de informações, elas estão descritas aqui. Quando tiver NA, é porque é um teste de controle que vai ter que ser feito presencialmente, tá? Então, essa planilha ela vai ser disponibilizada, e aqui nós já deixamos preparado também, caso os senhores e senhoras entendam que há necessidade de fazer o mapeamento, né, dos devidos processos, aqui nós já deixamos as informações que nós precisamos. Ó. A sigla do processo, né, a descrição, né, do processo, o responsável, o setor, telefone e e-mail. Com essas informações a gente consegue parametrizar, caso seja a situação de vocês. Né? Bom, então, esta é a planilha que vai ser já disparada e disponibilizada, e aqui mostrando rapidamente para vocês a estrutura da plataforma. Ao clicar aqui, nós teremos a pessoa parametrizada, tá? Aqui já dentro do sistema, vai vir aqui em solicitação de informações, e aí, esta solicitação de informações, ele vai disponibilizar para vocês as informações provenientes dos CTs, ou seja, tudo aquilo que foi colocado, então eu tenho aqui o CT, eu tenho a solicitação de informação, esse aqui é inexistente. O procedimento ainda está sendo elaborado no atual exercício, em 2021, então, bastou essa breve observação, o apontamento de que ele é inexistente, ou seja, aquelas opções que eu comentei, elas vão aparecer aqui, ó, caso ele seja inexistente, caso queira fazer uma observação, caso queira anexar algum arquivo, e aqui eu tenho as situações dos status, né? Vamos pegar, ó, para efeitos de regra, todas as solicitações, elas vêm parametrizadas em execução, ou seja, está em processo de levantamento de informações, a partir do momento que vocês têm as informações, pode anexar o arquivo, pode alterar o status aqui, ó, os 3 casos, e encaminhar a informação, tá? Então, pessoal, rapidamente, resumidamente, era isso que eu gostaria de apresentar para os senhores e senhoras. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas remotas ou presenciais, e acho que nós temos ainda mais alguns minutos, né, Daniel? Então, me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Muito grato. Deixa eu pegar o... Esse põe e tira a máscara, né? Bom, obrigado, Tiago, pela apresentação, acho que foi esclarecedor e de fato, a gente tem um conjunto grande de informações para apresentar, estamos aqui num público presencial e num público online, mas a auditoria é uma coisa chata, é uma coisa fria, e a ideia do sistema e da abordagem da Ares foi tentar colocar isso o mais simples possível. Por isso que existe uma planilha para que vocês possam consultar o que eu vou ter que apresentar de informações. Essa planilha existe,
Que informações eu já apresentei ou como que eu justifico isso? Existe um sistema para colocar isso, tá? Então, para tirar um pouco talvez muito, dessa frieza da auditoria e da dificuldade de informação para facilitar o processo. Para a gente, como avaliadores, e para as empresas de saneamento como apresentadoras dessas informações. Como a gente pode ver, esse sistema, ele, dentro da consultoria, ele é web, então vocês podem acessar de qualquer computador. Existe um suporte para esse sistema, tanto na Ares como na consultoria. Isso vai ser seguido de novas avaliações, porque depois da confiança, para terminar a avaliação de confiança, tem testes de controle que têm que ser feitos em loco, então vocês vão receber visitas presenciais para isso. Depois vai ter avaliação de exatidão, aqueles que passaram pelo teste de confiança vão receber testes substantivos, talvez não todos, mas de acordo com o resultado da confiança, para aí chegar no resultado da avaliação. Esse ciclo deve durar 1 ano, ou seja, a apresentação de informações, a nossa avaliação, a checagem, a visita em campo, a avaliação do teste substantivo, 1 ano como um todo, porque é o prazo que a portaria nos define para fazer a avaliação do segundo ciclo até o fim do ano que vem. Para as informações do SNIS, ano base 2020. Essas informações do SNIS vocês já deram. Vocês lá na metade do ano de 2021, vocês colocaram tudo essas informações já estão no SNIS, né? Então pronto, o que eu ia comentar? Acho que eram esses pontos. Eu quero estimular todos a fazer perguntas aos colegas aqui que estão presencialmente e também os que estão remotamente. A Clarice, oi Clarice, bom dia. Ela fez uma pergunta aqui, se a apresentação está sendo gravada, e sim, ela está sendo gravada. Depois a gente coloca isso no site oficial da Ares no YouTube, e que o próprio Gabriel aqui acho que já pode responder. Tem uma outra pergunta da Ana Paula. Daniel, no caso das concessões parciais, no nosso caso apenas esgoto, ela não quis dizer que é da CSJ de Jundiaí, mas eu digo por ela, o acesso ao sistema será dado ao poder concedente e a este ficará facultado indicar um responsável da concessionária? Sim, o objeto da ação é quem informa o SNIS. Tá? E quando a gente tem concessões parciais ou PPPs, quem informa o SNIS, vou dar o exemplo, desculpa, Ana Paula, não foi sem motivo que eu disse o município, que é, por exemplo, de Jundiaí. Jundiaí, a gente tem uma SA, tem uma empresa pública, uma economia mista, que é a DAI, mas que tem uma concessão parcial para tratamento de esgoto. A DAI de Jundiaí informa ao SNIS toda a informação de água e esgoto daquele município. Inclusive informações que são geradas pela concessionária, pela CSJ. E existe ali uma avaliação, por exemplo, de tratamento de esgoto, que pergunta se o volume de esgoto é macromedido. Quem reporta essa informação ao SNIS é a DAI, mas e quem mede? É a CSJ. Então, ela não tem a obrigação de reportar a informação, mas é muito conveniente, e a gente teve esse cuidado de mapear os responsáveis também pelas PPPs e pelas concessões parciais para que elas participem do processo. Tá? Mas a informação, quem vai remeter essa informação formalmente é a DAI de Jundiaí e a CSJ, perdão, é a DAI de Jundiaí e a CSJ pode participar do processo. Não sei, Ana Paula, se fica claro, a Érica acabou perguntando aqui se o mesmo acontece com a Sanesalt e o SAI. Sim, o SAI de Salto é quem informa os dados do SNIS, mas com muitos dados gerados pela Sanesalt. Como esse intercâmbio existe de processos, esses processos precisam ser acompanhados, mas quem vai remeter a informação à Ares PCJ e à consultoria é o SAI de Salto. Tá? Então, sempre que a gente trabalhar com... pensem assim, na dúvida, quem informa o SNIS? Quem informa... Vou aproveitar as meninas da GS aqui e dar um exemplo. Ambiente em Ribeirão Preto. Quem trata o esgoto em Ribeirão Preto? Ambiente. Mas quem é responsável por apresentar essa informação ao SNIS? O DAERP.
Quem vai reportar? O DAERP. Com quais dados? Quem tem que dizer se o volume de esgoto é macromedido ou não? A ambiente para o DAERP. Então, é conveniente que ele participe desse processo. Tá? Então, quem vai ter login e senha? DAERP. Quem vai participar do processo também, porque isso é importante, ambiente. Tá? Ok. Aí, a Érica aqui agradeceu também. A Ana Paula. Muito bom. Gente, agora eu queria abrir aqui para o público presencial. Se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, por favor, fique à vontade. A gente tem mais um microfone, só para não... Mais uma vez, bom dia. Sou Eduardo Liberato, Departamento de Águas e Esgoto de Valinhos, né? Mais, assim, uma curiosidade, porque no mês de abril desse ano, foi nos pedidos aí um teste de controle que foi a CT012, para a gente encaminhar. E essa CT012 é uma delas que, ou seja, tem todo o processo aí que vai ter mais outras, né? Por que só essa, né? E também, qual é ou seja, agora vai ter a plataforma a qual nós faremos a inserção dessas CTs, né? E, nesse caso, mais um dos itens que foi autodeclarado. E, enfim, né, até falei, nossa, mas são várias, né? Até eu baixei toda aquela guia da Deloitte que vocês colocaram ali, e tem muito mais desses testes de controle. Nesse caso aqui, a CT012 foi a segregação de funções entre os responsáveis pela realização das atividades críticas, né? Daí coloquei lá e falei assim, nossa, vai vir mais, né? Então, eu não sei se a minha curiosidade é o porquê só uma, né? Não, perfeito. Excelente sua dúvida e acho que é bom para esclarecer para outros 19 municípios para os quais a gente pediu isso também. Como eu havia comentado, no ano passado a gente fez uma oficina de melhores práticas, que ele é uma tradução, ele é uma digestão desse guia pesado. Então, no guia de melhores práticas, eu não tenho testes de controle, eu tenho MPs, melhores práticas, mas que estão relacionadas aos testes de controle. Tá? Então, ali perguntava, você faz macromedição? Você calibra seu macromedição? Você tem uma política de calibração? Você segue a política? Essas eram perguntas de melhores práticas, mas que estão associadas a testes de controle. Tá? Então, isso foi feito no ambiente de oficina, todo mundo pôde responder. E a gente usou essa resposta de melhores práticas para fazer avaliação sem testes de controle, ainda autodeclaração, como você bem colocou, para construir o relatório. De todas as melhores práticas, a única a qual não existe resposta é a do CT012. Então, esse foi o único teste de controle que não havia sido avaliado via melhores práticas, justamente porque esse não era o objetivo, né? Ele aconteceu para a gente poder concluir o primeiro ciclo. E para que a gente não fizesse uma aferição subjetiva, aqui na área SPCJ, eu acho que o DAEV não tem. Não, a gente fez esse questionamento formalmente. Tá? E a partir da resposta de vocês, a gente instruiu o processo para fazer o relatório final. Então, ele foi complementar para a gente avaliar o primeiro ciclo. Mas agora, nesse segundo ciclo, onde ocorrerão efetivamente os testes de controle, a gente precisa não só da informação de vocês, mas das evidências. O segredo agora são as evidências. Antes a gente avaliou para o primeiro ciclo, eu te perguntei, você tem essa política implementada? Você me disse sim ou não e eu considerei, tal como você respondeu. Agora, não só para a CT012, mas para todas, a gente vai precisar, além da resposta, também as evidências, né? Um print de tela, uma cópia de norma, de procedimento, uma cópia de laudo de calibração de macromedidor, ou seja, as evidências efetivamente. Não sei se esclarece, Obrigado. Eduardo. Não, claro. Gustavo? Oi, sou Gustavo, da Sanasa de Campinas. Daniel, na apresentação, você estava escrito lá o SNIS 2019, no ano de 2022, que é o ciclo agora. E agora você falou 2020. 2019 é o que tem que ser avaliado para entrega em 2021. Para entrega em 2022 é o de 2020.
Então, nesse processo vai ser o SNIS 2020. SNIS 2020. 2020. Base 2020. Obrigado. Justamente porque o MDR já está se preparando para isso. Dentro do Acertar, a gente tem uma governança que a gente já está discutindo com o MDR, para que a partir do ano que vem e os próximos, o relatório do SNIS já traga uma foto do Acertar. Então, já vai trazer, além do indicador, também a qualidade associada e quais empresas de saneamento foram avaliadas, tem seus quesitos avaliados. Inclusive existem, claro, isso tudo ainda está no ambiente de concepção, mas existe a ideia de levar isso como regra para orientar recursos, né? Eu tenho um dinheiro para colocar em redução de perdas. Eu vou colocar naquele município que eu tenho confiança no indicador, ou aquele município que eu tenho confiança qualidade 1 da informação? Qual município eu tenho certeza que vai reduzir as perdas ou de que precisa reduzir as perdas? O MDR está muito afim de fazer isso, a gente sabe que existem poucos recursos e dividir a escassez precisa de parâmetros e o MDR está investindo muito nesse parâmetro. Então, vai ser por aí. Base 2020 para todo... Por que eu contei isso? Porque é base 2020 para todo mundo estar na mesma página. Mas alguém tem mais algum questionamento? Tem mais alguma coisa aqui. Joia. Bom, deixa eu ler as duas aqui. Tô igual o Bocardi, né, Gravina? Com o celular aqui. Igualzinho. Não, tô pelo chat, Gravina. A Juliana pergunta: bom dia a todos. Ao final do processo, quando tivermos a nossa avaliação publicada, perfeito, haverá algum tipo de consequência para o prestador no caso de resultados não satisfatórios? Ocorrerão ciclos de melhorias induzidas pela ARES? É uma excelente pergunta. Eu acho que o Acertar ele excede o comando e controle, né? Ele entra mais no ambiente de regulação por exposição do que por regulação sancionatória ou alguma coisa assim. Por quê? Como eu disse, o SNIS vai publicar, além dos indicadores que ele já publica anualmente, também a qualidade dos indicadores por município. E a evolução da implantação, da acreditação das informações para dentro do prestador. Isso vai ser usado por quem? Pelos reguladores na hora de definir metas e acompanhamento dessas metas. O Acertar pode ser uma meta em si. Se a gente olhar, eu estou dando muito exemplo de perdas, mas outros são possíveis. Em perdas nos Estados Unidos, a WWA tem uma avaliação do indicador de perdas e da qualidade do indicador. Muitos prestadores nos Estados Unidos não têm uma meta de perda, eles têm uma meta de qualidade da informação. Então, possivelmente, o caso da Sanasa de Campinas, por exemplo, fica difícil exigir, todos sabem, é notório nacionalmente, a eficiência da Sanasa em perdas. Mas ela pode ser convidada a acompanhar uma qualidade mínima dessa informação. E a gente sabe que ela tem uma qualidade final do processo, porque tem uma qualidade de informação, né? Então, às vezes, a gente pode dizer, aquele município que... E vocês sabem que tem, é só a gente abrir um relatório do SNIS, tem municípios que têm 3% de perdas, tem municípios que têm 80% de perdas. Associar uma meta sozinha para isso, vocês concordam que é importante associar uma qualidade para esse indicador. Então, ano que vem, você não precisa reduzir de 80 para 20, mas você precisa melhorar a qualidade do seu indicador de 1 para 4. Então, isso vira uma meta em si. Isso para a regulação é muito mais efetivo. Isso para o prestador de serviço faz muito mais sentido, né? Então, agora, terminando de responder a Juliana, se os órgãos de financiamento vão ser tão bonzinhos assim, eu já não sei dizer. Se eles não vão restringir o financiamento BNDES, o MDR, os bancos de fomento, se eles não vão usar esses critérios para isso. Quem já pegou financiamento em perdas, quem já pegou financiamento para saneamento, sabe que tem um indicador embutido lá.
Tem ou não tem, Gustavo? Tem ou não tem, Caroline? Vem lá. Vai reduzir, hoje é A, daqui 5 anos vai ser B e o indicador é do SNIS. Tá? Então, esse critério certamente vai ser amarrado. Como resultado do relatório de auditoria, acompanha um plano de ação. Tá? Então, até não sei se o Thiago quiser comentar, mas o relatório de auditoria não fala só, aqui você... É uma correção de prova, né, de escola. Então, aqui essa questão está ok, essa não está ok, mas aponta as atividades necessárias para implementar e ficar ok. Então, um dos subprodutos do relatório é justamente o plano de ação, o que precisa ser feito para melhorar a qualidade. Não sei se você quer complementar isso, Thiago? Não, é só uma observação. Quando a gente tiver um teste de controle que está no nível... respondendo, né, também a pergunta da Juliana. Quando ele tiver um teste de controle que ele não está com o nível de implementação, ele estiver no parcialmente implementado ou no não implementado, como existe uma correlação direta não só da solicitação de informação como aquilo que o teste de controle objetivou e identificar, o plano de recomendações é como o Daniel colocou, ele já vai automaticamente, de acordo com esse nível de implementação, já trazer algumas ações que vão ser recomendadas para o prestador. Então, se tiver num nível, vamos dizer aí, baixo de qualidade da informação, automaticamente a recomendação associada, né, ao atributo e até mesmo ao teste de controle já vai vir do próprio sistema. Isso daí a gente está trabalhando também para que seja automaticamente disponibilizado. Até, nós estamos falando aí de 34 municípios, né? Então, é um processo que precisa dessa celeridade e agilidade, né, Daniel? É só essa observação. Bom, valeu, Thiago, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, um posicionamento do Wellington de Araraquara, falou que teve problemas com a conexão. Ele pergunta, quando vai começar o levantamento dos dados, se haverá mais um contato e tem que acessar a plataforma, e se vai ter alguém disponível para esclarecer dúvidas. Então, acho que eu quero aproveitar obrigado aí, Wellington, pela participação, aproveitar para fazer um grande repasse, né? O que a Ares já começou a fazer? A gente tinha mapeado para todos os municípios quais eram os contatos para informar o Acertar. A gente teve uma eleições municipais no ano passado, mudanças de comando mesmo nas empresas privadas, e a gente achou por bem atualizar esses contatos esse ano. A gente tem, então, pelo menos um contato por município, que a gente define como ponto focal, ou pivô, né? Que é aquele que vai receber o primeiro contato da agência, e vai ser responsável por abrir ou não internamente essa informação conforme o mapeamento proposto. Tá? E o levantamento dos dados já começa agora. Hoje, a agência vai mandar uma comunicação formal, oficial para vocês, mandando essa planilha em Excel, que o Gustavo, que o Thiago mostra aqui, que tem as instruções gerais de como vai ser a informação, um tabelão dos testes de controle, que pode ser útil para ajudar vocês, e a última aba para vocês mapearem processos responsáveis que vocês têm que nos devolver até o dia 10. Por quê? Com essa informação, o Wellington e todos, é o que a gente vai cadastrar login e senha para que vocês entrem no site para começar a informar as coisas. Informar a partir de quando? 25 de janeiro. Por quê? Para que até lá vocês possam ter um treinamento da plataforma, que é super simples, mas vai ter um treinamento da plataforma, e já possam não ficar numa correria de pegar a informação e subir. Estuda o processo, aqui tem um resumo do resumo, conheçam os testes de controle, cada área pode mapear, encontrar suas informações, e a partir de 25 de janeiro vocês podem começar a subir essa informação no sistema a partir dos usuários mapeados. Então não precisa acessar a plataforma agora, o que precisa é mapear os interessados para que a gente possa fazer o login e senha deles. Tem um e-mail disponível, o acertar@arespcj.com.br e o acertar@tatoconsultoria.com.br.
São os dois e-mails. A gente pode até depois colocar aqui no chat, ou Wellington coloca para você. E é dentro dele que você pode acompanhar e ter dúvidas para algum suporte ou alguma coisa assim, tá bom? E então, dentro do repasse, né? A metodologia já começou, a gente já começou a mapear os interessados, aquele grande ciclo que o Thiago mostrou. A gente fez o planejamento, começou a mapear os responsáveis, a gente começa agora a coleta de informações de confiança para fazer a avaliação. Tem coisa que a gente vai ter que fazer em campo, exemplo de log, uma série de coisas. Eu tenho que sentar do lado da Daniela, desculpa te usar como exemplo, mas sentar do lado da Daniela, como é que você faz isso? Ela fala, eu entro no sistema e clico aqui. Clica aqui, ele vai me mostrar um log. Esse tipo de coleta de dados tem que ser presencial, né? Como outras. Isso dentro da avaliação de confiança, isso vai levar ao teste substantivo para avaliar a qualidade do indicador e a gente ter o relatório final. 2022, vamos fazer isso. 2023, isso vai ser continuado, tá? Porque o programa, a gente viu, são vários ciclos, e em 2023 a gente vai avaliar quem, Gustavo? Esse ano, 2021. Então, a gente vai avaliar a qualidade da informação em 2021. E depois 2022 e assim por diante. Para quê? Imaginem como produto final disso tudo. A informação do SNIS tem associado a ela, do ladinho, uma nota de qualidade. Tá? E isso vai ser um critério tanto regulatório, quanto de financiamento, quanto de acompanhamentos. Esse é o acertar. E eu concordo com vocês que ele não é simples, é uma metodologia bastante ampla, mas a gente está tentando traduzir o mais fácil possível para que vocês possam, para que isso possa não, eu tenho certeza que vai ser produtivo muito para vocês, para os prestadores. Tá? Daniel, eu queria só dar uma dica aqui para eles. Claro. Nessa planilha, se vocês, ao recebê-la, se vocês fizerem um filtro aqui, ó, nos documentos, vocês filtrarem tudo que é documento normativo, tá? Tudo que é DN, vocês vão saber todos os procedimentos que são necessários na metodologia. Então aqui a gente está correlacionando aqui direto com norma, política, procedimento ou instrução de trabalho. Então isso facilita bastante na hora de descentralizar ou por processo. A gente já deixou aqui pronto também para caso vocês tenham que fazer essa descentralização, que é o que eu acredito que deva acontecer internamente. E aí, se vocês trocarem aqui para DI, são as informações, os dados ou base de dados, são informações que vão ter que ser levantadas do período auditado, que aí a gente já está falando num nível de detalhe mais direcionado aos dados mesmo, né? Então, resumidamente, é isso aqui. Dúvidas que, porventura, venham a existir em relação a essas informações todas, como o Daniel já colocou, a gente está totalmente à disposição, mas eu acredito que, assim, quando podemos começar a trabalhar, né? Hoje. Já. Porque quem está aqui já pode levar essa planilha, e quem está remotamente receberá até o final da tarde, né? E aí, primeira dica é isso que o Daniel falou mesmo, é trabalhar aqui nos responsáveis, entender como que isso vai acontecer internamente, e aqui eu vejo que se vocês usarem aí essa ideia dos filtros, né, o que é documento normativo, já dá para vocês resolverem boa parte da remessa de dados. Beleza, Daniel, era só isso. Valeu, Thiago, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui do Gilmar, do site de São Carlos. E ele pergunta, a responsabilidade pelas informações pode ser centralizada ou totalmente descentralizada? Podemos adotar um sistema misto? Caso haja um sistema misto, haja vista a possibilidade de ter setores que não possuam habilidade para responder. Sim. Pode, sim. Né? Então, dentre as diversas dimensões, você tem gente da comercial, da técnica, RH, TI. Aí você fala, comercial, RH e TI eu respondo. Técnica e outra informação, outro fulano responde. E você nem centraliza, nem descentraliza. Você divide em um número menor de pilares.
Gustavo, você quer perguntar alguma coisa? Tem um microfone para ele? Por favor. Microfone só para sair na gravação, Gustavo. Obrigado. Sobre isso, no mesmo processo, pode ter uma pessoa que vai responder e duas pessoas para responder o mesmo processo, de modo que as duas tenham acesso a essas respostas, de forma que uma meio que controle uma centralizada lá que possa cobrar a outra, ó, você não respondeu, precisa responder, alguma coisa nesse sentido. Eu consigo parametrizar, Gustavo, por exemplo, por controle e por processo. Então, por exemplo, se você trouxer a informação dizendo para mim, o Gustavo vai ser o responsável pelo processo contábil. Quando você vai no guia, você tem todos os controles, tá? Ou até mesmo aqui, né? Se a gente fizer um filtro aqui, ó, eu vou ter todas as informações, por exemplo, do processo contábil, tá? Então, eu tenho aqui todos esses CTs que precisam ser respondidos. Se você falar para mim, Tiago, eu quero que o CT 66, o 67 e o 68 seja o João. Os demais, você. Eu consigo fazer essa parametrização. Dá para parametrizar 2 CTs para uma mesma pessoa? Dá. Só que aí o problema é que você vai ter, internamente, você não vai ter esse processo da questão até mesmo da responsabilização, sabe, Gustavo? Então, é melhor que você tenha a descentralização. Não tem problema se você precisar fatiar o processo, a gente fatia, até por isso que a gente trouxe essa planilha, porque embora o que a gente acredita que vai acontecer, na maioria dos municípios é isso. Mas, no caso de vocês, como pode acontecer de dentro de um mesmo processo ter divisões, e a própria metodologia, em vários momentos, ela vai e ela volta, ela tem esse intercâmbio de processos, né? Então, você pode, ao analisar os CTs e as solicitações de informações, dar esse direcionamento aqui por responsável. Só que aí eu parametrizo dentro da plataforma aquele responsável. E aí, o que é interessante aqui, ó? Quando você vem dentro aqui da plataforma, você está vendo uma barra de progresso aqui? É a barra de progresso desse usuário. Eu só entreguei 17% do que eu tinha que entregar. Se eu faço essa correlação com mais controles, essa barra... esse daqui, ele está aqui na minha alçada, o CT2, só que não sou eu, é o Gustavo que tem que fazer. Eu até consigo internamente fazer essa parametrização, mas prudencialmente é melhor que você tenha sempre 1 para 1. Um controle para um responsável, mesmo que a gente tenha que fatiar o processo. Depois vocês vão ter condições de visualizar, não é o objeto aqui da conversa, mas eu vou só mostrar aqui para vocês rapidamente. Vocês vão ter condições de depois visualizar, por exemplo, as solicitações de informações. À medida que elas vão tendo, vocês vão tendo dados entregues, ó, você vai ter, isso aqui é um quadro geral, tá? Então eu tenho aqui, ó, tudo que está por processo. Eu tenho dado entregue só lá do CT comercial. Então aqui o que está em execução? Inicialmente você vai visualizar tudo dessa forma. Tá? Mas à medida que você vai entregando, quais foram esses dados entregues? Se você clicar aqui, ele vai relacionar aqui para você. Então, vai ter condições de você fazer um controle. Era isso mais ou menos que eu queria ver para poder cobrar respostas internamente. Fechou. Tá. Então, por exemplo, dá para que a gente disponibilize, o Gustavo vai ser o pivô, né? Como o Daniel colocou ali. Eu posso habilitar tudo para você, e aí você vai ter uma visão geral. Então, a hora que você olhar aquela barra das solicitações de informações, já deixando claro que a barra ela não vai ser só daquilo que está para você, vai ser da entidade como um todo. Mas para o João que está lá no setor contábil, ele já está em 40%. Por quê? Porque dos 30 que ele tinha que encaminhar, ele já encaminhou lá os seus 12, entende? Então, dá para a gente trabalhar com essa flexibilidade, sim. Beleza, obrigado. Tá bom? Pô, obrigado, Thiago. Certo, Gustavo. A gente deu uma brasileirada na auditoria, né? Porque a auditoria é aquele cara, tem um que pede e um que informa. Mas como a gente sabe que tem prestadores onde isso funciona super bem, prestadores onde isso não funciona bem,
a gente abre a possibilidade, porque o que interessa é a informação vir e o processo ser internalizado, ou seja, que a empresa de saneamento aprenda com isso. Então, tem lugar que isso é centralizado, tem lugar que isso não é. Então, a gente está pronto para as duas, né? O Marcos aqui fez uma pergunta, só registrar no vídeo, né? Se o vídeo vai ficar disponível, sim, vai ficar disponível no site no YouTube, né? No canal da Ares PCJ. E que se isso, assim que tiver disponível, a gente pode encaminhar para toda a lista, o link para toda a lista de e-mail, né? É simplesmente o canal da Ares no YouTube. Acho que aqui eu não tenho, deixa eu ver se tem no WhatsApp, mas não. Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Por favor. Bom dia. No caso das PPPs, nós vamos ter que preencher esse formulário também ou só o poder concedente? Só se você me contar de onde que você é. Eu sou de Atibaia. De Atibaia, tá. Então, a base é quem informa o SNIS. A Iguá informa o SNIS em Atibaia? Não. Quem informa é o SAI, né? A SAI, né? Então, quem informa é o SAI Atibaia. Mas o SAI informa ao SNIS, apresenta ao SNIS informações que são geradas por vocês. Então, vocês não vão ter um link senha para carregar, porque quem informa formalmente, para ficar feio, mas quem apresenta a informação é a SAI, mas é importante que vocês participem do processo. Então, mas aí a gente tem essa obrigação de estar preenchendo esse formulário, indicando quem são os responsáveis internos ou não? Tá, nesse caso, não, mas o ponto de contato a gente exigiu. Eu só queria usá-la, de repente, como exemplo, Daniel. Desculpa o seu nome? Danúbia. Danúbia, imaginemos que todo o processo de gestão, por exemplo, lá no caso do esgotamento sanitário, está centralizado a vocês. Eu vou usar aqui 2 exemplos, na realidade 3. Vocês provavelmente têm toda a estrutura da macromedição, tá? Então, eu vou precisar, por exemplo, dos registros da base de volume macromedido de esgotamento sanitário, né? Essa é uma informação que provavelmente ela deve estar centralizada junto com vocês e que vocês de alguma forma repassam para o SAI, mas eu preciso saber lá do seu macromedidor. Eu preciso ter os dados, a base de medição dos meses do exercício de 2020. Eu preciso saber se existe algum tipo de procedimento por parte de vocês para calibração desse macromedidor, ou para que, mesmo que seja uma terceirização, nós de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, enfim, qual é o ritual pelo qual esse macromedidor ele é calibrado, e aí todas as informações cadastrais dele. Então, embora a obrigatoriedade, como o Daniel falou, venha, né, no caso para o próprio SAI, existem dados e informações que só vocês que estão gerindo a estrutura vão ter condições de conceder. Internamente, se esta divisão, né, se isso vai acontecer, então, por exemplo, eu pego lá o macroprocesso de esgotamento sanitário, isso que eu estou falando para você está dentro do processo operacional. Então, internamente, quando tiver a correlação do esgotamento sanitário, provavelmente o SAI deve remeter para vocês, porque são informações mais detalhadas que o SNIS. O que vai para o SNIS é o resultado do que você, por exemplo, macromediu ao longo do exercício. Mas eu preciso de mais informações. Então, como é a auditoria que está checando a forma pelo qual o dado é constituído, vão ter informações, sim, que vocês vão ter que entrar no circuito para poder respondê-las. Mas aí, nesse caso, vocês vão requisitar, no nosso caso específico, do SAI, e o SAI nos repassa solicitando a informação. Aí é o que o Daniel comentou, né? Esse ponto de contato é o próprio SAI, mas já deixando assim claro para ti, ao receber e de repente ao ter acesso a essa planilha, nada impede que você possa já identificar aquilo que é pertinente à vossa gestão e já começar a se estruturar e preparar, porque essa demanda, seja através da Ares ou através do SAI, vai chegar para vocês. Porque vocês estão na linha de frente na operacionalização, né? Sim. Só mais uma pergunta, referente às auditorias presenciais, né, na necessidade, né?
Você já tem algum cronograma ou só realmente em caso de real necessidade para esclarecimento de maiores dúvidas? Não, existem testes de controle que não tem como fazer remotamente, vão precisar serem feitos em campo. Então, por exemplo, à medida que eu tenho essa base dos macromedidores, eu vou estratificar uma amostra e eu vou pactuar junto com a Ares e com o prestador a data, a agenda, para que a gente possa ir a campo e fazer essas checagens. O que nós vamos estar fazendo, é claro que isso tudo é combinado, isso tudo vai ser orquestrado junto com vocês, mas existem testes de controle que são aqueles, principalmente os que estão ali denominados como P, né? Que são testes que precisam ser feitos presencialmente. Eu não consigo fazê-lo remotamente. Então, sim, vai ter uma visita, mas o que nós estamos fazendo agora? À medida que nós vamos recebendo essas informações, todos os prestadores, os 34 municípios serão visitados. Por quê? Porque eu tenho testes de controle aqui que vocês não vão conseguir mandar via plataforma. Eu vou ter que ir lá checar. A partir do momento que eu tenho essas informações, a gente, à medida que também, foi um dos pontos que a gente conversou, né? À medida que a gente vai recebendo as informações, olha, recebemos 100% das informações remotas, a gente já começa a ir fazendo essa alocação e o planejamento para as datas de visita em campo. Mas nós temos um cronograma, assim, já pré-estabelecido, mas as variáveis que vão induzir a este planejamento, olha, dia 7 de fevereiro estaremos lá com você, é algo que vai ser orquestrado agora para frente, tá? À medida que essas informações forem chegando. Mas sim, todos serão visitados. Só mais uma última pergunta. Por exemplo, existe alguma interface dessa metodologia com o Sonar? E aí, se sim, né? Por exemplo, no nosso caso, alguns dados nós fornecemos diretamente. Então, a gente tem login e senha, acessa e faz as importações dessas informações. Uhum. Tem alguma interface com essa metodologia ou não? Ainda não, tá? Mas isso já foi objeto, inclusive, de uma conversa que a gente teve. Até porque aqui, Danúbia, o foco é que a gente receba documentos e evidências do seu processo. Então, por exemplo, as informações que você vem alimentando no Sonar são informações que mensalmente elas são preenchidas, né? E elas vão compor aquela estrutura para o encaminhamento para o SNIS, por exemplo. Então, sua receita faturada ou receita arrecadada. Então, tudo aquilo que você vem preenchendo, depois no final do exercício você tem até um repositório onde você pode estratificar e encaminhar para o próprio SNIS. Analisar os dados de 2020, então o momento de comparar o dado de 2020 que você informou para o SNIS e ir a campo para ter a evidência de como que aquele dado foi e está armazenado e correlacionar para eu verificar o desvio, é o teste substantivo. Então ele não é agora nessa primeira etapa. Então, no segundo momento, nós já temos aí algumas conversas em relação à questão do Sonar, mas para efeitos da auditoria eu preciso ir lá no seu sistema transacional. Então eu tenho que ir lá no seu sistema de contabilidade ou seu sistema supervisório que gerou aquele dado, e aí essa informação eu vou analisá-la e compará-la com a sua prestação de contas para o SNIS no exercício-alvo, que nesse caso aqui está sendo 2020. Então, por mais que você tenha esse encaminhamento do Sonar, o Sonar ele é um intercâmbio de informações entre vocês e a agência. Mas a informação propriamente dita que você alimentou nele, ela foi gerada, ou ela está sendo controlada por uma planilha, enfim. Aí são detalhes internos que, sem dúvida, vão precisar ser auditados em campo. Muito obrigada. Nada. Tiago, bom, obrigado. Só complementando a resposta do Tiago, se eu puder fazer isso, mas trocando em miúdos, Danúbia, imagina o seguinte, eu vou lá no site de Atibaia e falo, eu quero saber o seu volume macromedido de água, está aqui. Eu quero, não o volume macromedido, você já informou no SNIS há meses atrás, eu não vou pedir essa informação. A informação que você põe no Sonar é a mesma que vai para o SNIS, teria que ser. Então, eu vou auditar o dado do SNIS, não vou auditar o dado do Sonar. Tá? Quando essa solicitação de informações é sobre procedimentos.
né? Como que eu não vou te perguntar qual que é o volume macromedido, porque o SNIS já tem essa informação. Eu vou te perguntar como é que você chegou nesse volume macromedido de água, tá? E aí eu vou sentar lá no site de Atibaia, tô trocando de miúdos. Senta lá no site de Atibaia, como é que você tem o volume macromedido? Como que você totaliza seus funcionários? Como que você soma o que você gastou com energia elétrica? Como que você soma o seu volume tratado de esgoto? E você fala, não, isso é com a PPP. Falei, então, vamos lá na Iguá. Então, vamos lá na PPP. Aí a gente chega lá, Iguá, como é que você somou isso aqui? Ela, quem são vocês? É isso que a gente quer evitar. Tá? Por isso que ambiente está no processo, Águas do Mirante está no processo, Iguá está no processo, ou seja, as PPPs e concessões parciais estão no processo, justamente porque elas são parte desse todo. Mas quem vai receber, quem faz a acolhida é aquele mesmo que informa o SNIS, que é. Tá. E sobre o sonar, como eu disse, a informação que vai ser acreditada não é a informação que você põe no sonar, é a informação que você põe no SNIS. E como o Thiago disse, se a informação que você põe no SNIS é diferente da que você põe no sonar, isso é outra história. Mas isso tá dentro do mesmo livro de histórias. Então, a gente vai chegar nela. A Carol fez uma pergunta aqui. Não vou contar que você está sem voz, Carol, mas a Carol colocou uma pergunta aqui, que se vai ser, acho que o Thiago pode responder, se vai ser igual a informação do sonar, né? Depois que faz o envio do XML, não corrige mais. Né? Essa talvez seja uma preocupação deles. E eu ia sugerir, gente, que vocês não... O foco não é o sistema é a ferramenta para dar informação. Tá? Claro, não, perfeito sua pergunta. Se você pode editar depois ou não. Depois que ela carregar um arquivo e carregar uma observação, se ela pode fazer edições. Perfeito. Durante um período, sim. Então, por exemplo, encaminhei um arquivo errado, ou tive que fazer algum ajuste, sim. O que não vai poder, Carol, depois do processo que teve a constatação, aí isso daí até internamente, como essas informações todas, a equipe da auditoria vai receber, analisar, constatar e deliberar se o atributo foi ou não atendido, para que depois o conjunto de atributos dê o nível de implementação ou parcialmente implementado, ou não implementado, do teste de controle, aí nós não permitimos mais a alteração. E também internamente a gente trabalhou todo numa construção de logs para que a gente possa ter esse comportamento e essas alterações, tá bom? Eduardo, novamente, aqui do Departamento de Água e Esgoto de Valinhos. Diante dessa conversa que nós estamos tendo aqui, gostaria de compartilhar uma prática que nós estamos fazendo no Departamento de Águas e Valinhos, que nós estabelecemos uma comissão para fazer a coleta de dados do SNIS e também do Acertar. Então, o responsável por dar a informação do SNIS, ele também é o responsável pela confiabilidade dos dados do Acertar. Então, ou seja, o departamento ao qual pertence, que é o de planejamento, ele não é detentor de todas as informações, mas nós somos responsáveis para que todos forneçam, e essas informações na coleta nós centralizamos e alimentamos, por exemplo, o SNIS. E o SNIS também, ou seja, ele tem o limite lá. Enquanto eu não der o enviar, eu posso alterar até a data que é o prazo estabelecido. A partir do prazo estabelecido de eu enviar, aí eu não posso mais alterar, exceto através de algum complemento de e-mail e tal, eles permitem fazer alguma alteração. Mas, enfim, essa aí é só uma forma de compartilhar essa prática que nós fazemos internamente, mas o Departamento de Operações, ele é responsável por informar o volume de água produzida, o pessoal da parte de manutenção elétrica, ele informa as contas de energia para eu poder somar o consumo de potência, daí seria das elevatórias, da captação, da estação de tratamento de água, tudo, conta por conta, e dos poços. Então, ou seja, tem os responsáveis e nós coletamos essas informações e gerenciamos. Então, quem é o responsável, por exemplo, lá?
o FN, que é um indicador financeiro. Então, o departamento financeiro ele é responsável pela informação e também pela confiabilidade da informação. Isso aí é uma prática que a gente fez. Então, alinhamos o SNIS e Acertar. Perfeito. Isso O que vai ser interessante nessa prática, né, é que você está captando o dado e o Acertar vai te ajudar a mostrar como esse dado ele é construído. Então, o processo pelo qual o dado é constituído. Nós temos aqui uma planilha que nós encaminhamos tradicionalmente há tantos anos e ela é a planilha que a gente controla, ok. Vocês vão observar em vários controles que esses controles manuais, sem a derivação para um sistema transacional, ele não vai dar um nível total de implementação, ele vai ficar ali no parcialmente, em alguns casos até no não implementado. Então, por exemplo, nesse caso nós poderíamos contratar um sistema ou ter um sistema que elimine as interferências manuais, né? Então, eu acho que é bem interessante o que você está colocando e vai contribuir para que vocês entendam como cada um desses dados são constituídos, né? São estruturados. Okay. Mais uma coisa, os 34 municípios, eles terão acesso, no meu caso, os meus dados ficarão disponíveis para outras empresas? Não. Então, você já até por uma questão de sigilo, não. O que vai ser disponibilizado é futuramente o próprio relatório de certificação. Então, a cada um dos seus dados, como que esses dados estão em relação à nota final de certificação. Isso é um produto que vai ser entregue no final, que é o relatório de certificação. Então, aí sim, aí você vai ter o dado X do DAEV, ele tem nível tal de certificação, só. Agora, por exemplo, as constatações que a auditoria identificar no caso para vocês, aí a nossa ideia, obviamente, é trabalhar nessas constatações, encaminhá-las para que vocês possam fazer, né, essa análise, tá? E tenham, obviamente, acesso que, diante daquilo que vocês encaminharam, foi constatado isso e aquilo, mas exclusivamente para vocês, isso não será derivado para outros municípios. E alguns dados do SNIS, estou falando isso porque a ABS ela fez uma comparação dos dados, né, de atendimento a índices de água, de atendimento, né, e também de esgoto, aquele percentual que é do SNIS, e ela fez um ranking, né, disso tudo e divulgou. Isso, vamos ver, para o bem e para o mal, ou seja, quando a gente está bem colocado, é bom. É ótimo. É bom que esses dados sejam divulgados, mas se alguém tiver um dado que não é tão bom assim, fica mais exposto. Por isso que eu fiz a pergunta se realmente esses dados vão ficar disponíveis para todos, né? Então, não. Você já respondeu. E para finalizar minhas perguntas, teve no início, acho que no primeiro treinamento, foi passado uma planilha de diagnóstico, uma planilha Excel do diagnóstico das melhores práticas. E essa planilha também era autodeclarada com as informações, né, de atende ou não, sim ou não, tal. E tinha aquela guia embaixo com monitoramento contábil, vários indicadores. Isto, pode ser, me corrija se eu estiver errado, com essas CTs, aquela planilha do diagnóstico que era autodeclarado deixa de existir? Na realidade, ela tem uma correlação direta. Sim. Direta. Então, o que acontece? O guia, a partir do guia, foi estruturado a planilha de melhores práticas, né? O guia o manual, né, de melhores práticas, para meio que fazer uma leitura mais simplificada e objetiva. E a planilha foi uma ferramenta para que pudesse agilizar essa familiaridade naquilo que seria cobrado pela metodologia frente ao que vocês teriam. Então, é uma planilha autodeclaratória, que é o manual, é o checklist que a gente fala, né, das melhores práticas. A partir da resposta que vocês deram ali, vocês já têm, inclusive nessa planilha que eu vou estar mandando para vocês, é que a gente deixou oculta, mas a coluna A é a melhor prática que correlaciona o controle. Tá? Então, por exemplo, quando você respondeu, eu respondi lá na melhor prática de 17 XYZ, qual é o controle que tem correlação? É esse daqui. Então, esse mapeamento, ele inclusive está feito ali disponível. A gente não colocou
não ocultou justamente para poder evitar confusão com o checklist, porque o foco agora são os controles, as solicitações de informações dos controles e essa correlação com o guia, mas tem uma correlação direta. Ok, Tá? obrigado. Tá? Pedro da Companhia Ituana de Saneamento. Só para confirmar o que vocês já falaram aí. Existem alguns procedimentos, algumas ações que a gente toma no dia a dia, que isso não é registrado num procedimento formal. Quando eu vou colocar isso daí na planilha, é inexistente o procedimento? Isso, quer dizer, exatamente. eu realizo, realizado semanalmente, diariamente, mas não existe porque não está registrado, não é formal. Perfeito. E esse vai ser, acho que 90% dos casos de inexistência vai ser isso. Vai ser, mas eu faço, faz 30 anos que eu faço tudo dentro da 2914, está tudo certinho e tal, mas não está escrito, não está documentado, é problema. Ou seja, é inexistente. E como a gente está trabalhando o exercício de 2020, ou seja, o que existiu e foi publicado e estava vigente, estava documentado em 2020, passou. E é aquilo lá que é toda essa base que vai ser o alvo das evidências para as constatações dos testes. Ou seja, estar fazendo agora, ótimo, mas isso vai entrar provavelmente, como o Daniel colocou, provavelmente em 23, que vai auditar os dados de 21. Tá certo. Só para confirmar. Beleza. Obrigado. Maravilha. Essa é, Pedro, uma dos grandes focos da metodologia, que é focar não em pessoas, mas em processos. Às vezes você tem lá o Moacir que faz muito bem o que ele faz, ninguém faz melhor que o Moacir há 30 anos. O Moacir aposenta. O Moacir morre, Deus permita que não, que o Moacir tenha vida, mas o Moacir morre. E aí? Né? Foco em processos, né? Não só em pessoas. E acho que o Thiago respondeu bem. Tem aqui 2 perguntas do Adriano, da Sanasa. Uma, se haverá um compartilhamento das melhores práticas identificadas pela consultoria. E 2, se será apresentada uma classificação correspondente à média dos indicadores dos prestadores da ARES para fim de comparabilidade. Tá. Separando as respostas, Adriano. A consultoria é ferramenta para implantar metodologia. Tá? Então, acho que ele me vê aqui, né? É ferramenta para implantar metodologia. E a metodologia vai certificar processos. A gente vai ter nota para processos. Tá? A gente não vai avaliar o prestador. Não vou dizer se a Sanasa é boa, se a CIS é boa. Não vai avaliar a companhia, vai avaliar processos que vão levar à qualidade de indicadores. Mas sim, como o Eduardo acabou de apresentar, uma melhor prática. Lá dentro de casa, ele montou uma comissão e a comissão é responsável por compor as informações que vão para o SNIS. Essa é uma melhor prática. Se a Sanasa tem uma melhor prática, ela pode trazer aqui para a gente aprender também como que ela faz bem esse processo, como que a gente pode melhorar. Isso dentro do ambiente da Academia ARES PCJ, que anualmente tem sua agenda. Acho que muitos aqui já puderam participar dos nossos encontros, porque a ideia é justamente incentivar o pessoal a partilhar o que faz de bom. Então, sim, a gente vai trazer do Acertar as melhores práticas de implantação. E a outra pergunta, Adriano, como eu disse, a gente não vai avaliar os prestadores. Isso aqui não é um ranking de prestadores. O SNIS, até hoje, em 30 anos, não fez um ranking de prestadores. Quem faz é a ABS, quem faz é o Trata Brasil. Mas o SNIS, ele gera informações de planejamento. E a ARES PCJ, os reguladores com o Acertar, vão gerar informações de planejamento. Então, isso aqui não é para ranquear a Sanasa, é para avaliar processos que levam à qualidade de indicadores. Então, não é a intenção da ARES, pelo menos no horizonte curto, avaliar o prestador pela nota do Acertar. Sim, o Dalton me deu um sinal aqui que sim, a ideia é no futuro ranquear, fazer uma avaliação sunshine, uma regulação por exposição,
né? Mostrar a foto, mostrar os resultados e dentro de um ranking. Mas o objetivo do Acertar não é esse. O objetivo do Acertar não é preencher sistema, o objetivo do Acertar não é, cruzar dado do Sonar, o objetivo do Acertar não é ranking, né? Não é diferente daquele que avaliar os processos internos que vão levar a melhores informações. Tá? Esse é o foco do Acertar. Então, acho que talvez responda. E, Adriano, te convido. Você tem melhores práticas, traz para a gente aqui no ambiente para todo mundo poder aprender com você. Tá. Acho que no Teams aqui não tem mais nenhuma pergunta. Acho que alguém tem mais alguma aqui em casa? Acho que a gente teve muitas perguntas. Acho que foi bem bacana, foi muito bom. Mais alguém tem alguma aqui na presencial? Melhorou a voz, Carol? Dá para perguntar? Não, tá bem? Então, bom, acho que tá bom. A gente até passou alguns minutos do horário que a gente havia previsto, que eram 11 horas. Eu quero agradecer aqui ao Tiago e a todos que vieram presencialmente e aqueles que estão à distância aí participando com a gente. Obrigado pela participação. Acho que a gente pôde compartilhar com vocês os nossos dois grandes desejos. Planejando esse encontro, a gente discutiu o seguinte: o que a gente quer com essa reunião de abertura? Primeiro, criar compromisso, ou seja, existe uma metodologia, os reguladores são obrigados, a gente tem essa função de fazer essa avaliação. A metodologia, ela é chata, vou usar essa palavra, e a gente tentou traduzir isso da melhor forma possível, para que isso fosse fluido, para que isso escoasse bem. O Acertar tem grandes... Então, a gente queria criar esse compromisso, apresentar para vocês, de uma forma mais clara possível, qual vai ser o processo para que vocês, os prestadores, sintam à vontade em participar e enxerguem os benefícios que vão trazer para todo mundo, e principalmente para eles, e como que a gente pretende colocar isso como um todo. Então, eu acho que a gente atingiu esse objetivo. Fico à disposição, pessoalmente, a Ares também, através dos nossos e-mails, junto com a assessoria da Tato. Gravina, você quer fazer uma palavra final? Não? Só um bom almoço para todo mundo? Então, acho que agradecer, gente. Obrigado pela atenção de todo mundo. E a gente fica à disposição. Um abraço aí.